Olá, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Aqui é o Ítalo, da Academia da Profissão e do Contando Matemática. E vim corrigir agora com vocês as questões de 41 a 50 da prova do mérito, que aconteceu em março de 2025. Separei a parte específica em 4 bloquinhos de 10 questões, já que foram cobrados 40. Então, nesse vídeo, como eu falei, vamos corrigir da 41 a 50. Todos os demais, 21 a 30, 31 a 40, 51 a 60, tem o link aqui disponível na descrição do vídeo, tá certo? Então, sem muitas delongas, vamos lá, vamos corrigir essas 10 questõezinhas. Começando então pela 41, que diz o seguinte: no livro A Arte de Resolver Problemas, 2006, Poli aborda demonstrações utilizando o seguinte problema. Então, conforme eu venho falando para vocês, e falei muito no nosso curso do mérito, que aliás o link aqui para você também poder estar aderindo, tem aqui na descrição, tá? Alguns livros, né, eles trazem a parte prática e teórica da matemática. Ou seja, o Polia é um deles, tá? Eu falo que, por mais que eu tenha resenha, tudo certinho no curso, falei, pessoal, só com conceitos matemáticos possivelmente a gente consiga responder. Foi assim na prova de janeiro, na prova de fevereiro, vamos ver se aqui acontece a mesma coisa. Então, ele falou o seguinte: escrever um conjunto de números naturais usando cada um dos 10 algarismos uma só vez, de tal forma que a soma desses algarismos seja exatamente 100. Eles adaptaram aí a fala. Na abordagem do Puria, apresenta dois conjuntos de número que, por razões diferentes, não satisfazem as condições do problema. São elas: 19 mais 28 mais 30 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 deu 98. Todos os algarismos são usados uma única vez, mas a soma dos números não é 100. Assim como 19 mais 28 mais 31 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 é igual a 100, só que a soma dos algarismos é 100, mas o algarismo 1 é utilizado mais de uma vez, como podem ver no 31 e também no 19. Então vejam que eu tenho que usar todos os algarismos de 1 até 9, podendo colocá-los em dezenas, unidades e tudo mais, e eu tenho que somar dando 100, não podendo repeti-los. Muito bem. Na sequência da abordagem, Fourier leva o autor a suspeitar de que o problema proposto não tem solução e propõe uma demonstração para provar essa suspeita. Para a demonstração, ele afirma que a soma dos 10 algarismos que devem ser usados apenas uma vez para a formação do conjunto dos números que são adicionados é 45. Perfeito, que é o 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o mais 9, dando 45. Ele afirma ainda que alguns desses algarismos devem denotar unidades e outros dezenas dos números do conjunto a ser formado. Em seguida, ele declara: seja T a soma dos algarismos da dezena de cada um dos números, cuja soma deva resultar 100. Então, a soma de todos os números deva ser dado por 10t mais 45 menos t igual a 100. Faz sentido, né? Porque as unidades que não forem no t, eles vêm para a dezena. Então, faz todo sentido, sendo que a soma das unidades já dá 45. Beleza. Ou seja, t é igual a, e aí ele pergunta quanto que vale A, né? Em decorrência da declaração na análise anterior, Fourier conclui, portanto, que o problema proposto não tem solução. O método utilizado por Fourier para chegar à conclusão foi o de demonstração, por indução, geométrica, absurdo, analítica ou direta. Gente, aqui, se você já confirma que não vai dar certo, né? Ou seja, não tem solução, você estaria falando um absurdo, tá? E vamos confirmar que isso não dá certo mesmo. Então vamos lá, é só resolver isso daqui. Vamos ver quanto que dá. Você vai ter 10t, o mais faria a distributiva do parênteses, ou seja, não mudaria nenhum sinalzinho, tá? Ficaria dessa mesma forma. E o 45 que está para lá, que está adicionando, passa para lá subtraindo, ficando 100 menos 45. E 10t menos t são 9t. Como 100 menos 45 dá 55, o 9 que está multiplicando passa dividindo. E aí, se você fizer 55 dividido por 9, isso daqui não vai dar um número inteiro, né? Você tem aí 6 vezes 9 já dá 54,
né? E aí vai restar 1, aí vai ficar 10, vai ficar dando 1, 1, 1. Então vai ficar dando 6,111 e assim por diante, né? Ou, como resposta, isso daqui. Vai dar uma dízima periódica. Vamos ver o que ele trazia nas alternativas. Letra A, por indução. Indução, pessoal, é quando você, né, testa de uma forma e depois testa o n mais 1, tá bem? Então, isso daqui está incorreto. Geométrica. Geométrica a gente trata, ou, né, aqui ele poderia estar falando duas coisas, mas a gente parte aí para a multiplicação, tá? Então, incorreto. Aí, por absurdo, que eu falei que faria sentido. Analítica, também não, né? Porque aí você teria que mostrar as equações se ligando e tudo mais. E direta, muito menos, tá bom? Por quê? E notem que os nossos números utilizados, seria mais uma dica para vocês, é do 0 ao 100, né? Do 0 ao 9, né? Que são os 10 algarismos, do 0 ao 9. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são números naturais. Se são números naturais, consecutivamente, eu tenho que mostrar que isso não pertence aos números naturais. Por isso, mais um motivo da alternativa C está correta, tá certo? Então, note que, mais uma vez, a gente não precisaria, né, conhecer exatamente o nosso livro, né, o que o Polia propõe e tudo mais, né? Ele propõe aí demonstrações e muitas vezes, né, na parte de equações para gente, porém, não necessitava aí a gente estar chegando na resposta. Questãozinha 41, né, um pouquinho mais simples, ela é longa de leitura, mas até que simples e rápida de resolver, tá bom? Vamos para a questão 42, que diz assim: observe a tabela a seguir, com a marcação de 28 números, além dos números correspondentes às somas por linhas e o total. Então, ele coloca aqui os números, né? Temos uma 7 por 4, beleza? Temos 28 números aqui, e aqui temos a soma das linhas e a soma total. Beleza. A raiz cúbica, então já vem a pergunta, né? A raiz cúbica do produto da média, mediana e moda dos 28 números que compõem a tabela é igual a... Então, o que ele está querendo perguntar para a gente? Ele quer a raiz cúbica da média vezes, como é produto, é multiplicação da média, da mediana e da moda, tá bem? Então, ele quer a raiz cúbica do produto dos três. Então, eu vou ter que achar isso daí. Bom, vamos começar. Tanto faz aí, vou ter que achar todo mundo, não tem muito o que fazer, tá? Vamos começar pela média. Só que a média me ajuda muito aqui. Por quê? Porque ele já deu a soma de todos os elementos. E a média nada mais é do que a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Isso daí você vai achar na nossa aula de tendências centrais, no módulo 1 do nosso curso, tá? Onde eu abordo média, mediana e moda. Tem 3 aulinhas ali para você, 3 vídeos para estar mostrando, tá? Eu tenho o link aqui do curso aqui embaixo, tá? Se você ainda não aderiu, corre lá. Ou, se quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, a média é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. E a quantidade de elementos a gente já sabe, que é 28. Para eu fazer essa conta rápida, tá, pessoal? Eu vou dividir aqui por 14, eu vou simplificar. 42 por 14 dá 3, aí vai ficar 30, e 28 por 14 dá 2. E aí, 30 por 2, essa conta é mais fácil, dá 15, tá? Esse daqui é a nossa média, tá bem? Deixa eu colocar o elemento certinho aqui de representatividade. Já achei a média, que vale 15. Agora, a mediana. Mediana temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem quantidade de elementos pares. Então, vai sempre sobrar 2 ali no meio, que eu vou ter que tirar a média aritmética. Vocês vão ver aqui, tá? Vai ficar bem claro aqui eu fazendo. O que eu vou fazer? Eu vou, né, cortar sempre o menor com o maior número, porque a mediana sempre está no centro. Então, a melhor coisa que eu faria era pegar todos esses números e colocar em ordem crescente e ver qual elemento que estaria entre o elemento 14 e o elemento 15, né? Tirar a média entre o 14 e o 15. Mas vai dar muito trabalho. Então, eu já vou cortando os números aqui, tá? E com isso eu já tenho uma ideia da moda, que é o número que mais se repete. Bom, batendo o olho aqui, o menor número que eu tenho é o 6, tá? E o maior número, será que é o 30? Bom, se eu errar aqui, a gente apaga e faz
as corzinhas correspondentes. Aí nós temos mais um número 6, e agora eu tenho que pegar um número um pouquinho menor do que 30, que parece ser o 25. Beleza. Já cortei 2 de cada ponta. Menor, maior, menor, maior. Vamos para o terceiro menor, que é o 7. Então, vou colocando aqui também os que mais se repetiram. 6 já se repetiu 2 vezes. E aí o 7, com um número talvez menor um pouquinho do que 25, que parece ser o 23. Beleza? Cortei. E aí as corzinhas vão me ajudando aqui, né? 7, não tenho mais nenhum. 8 também não. 9 também não. Então, temos o 10. E 23, não temos mais nenhum, mas temos o 22. Então, já cortei o 10 com 22. E, por enquanto, a moda está sendo o número 6, tá? Agora, um número 7, o maior do que 7, né? De 10, quer dizer, temos mais um número 10 aqui. E aí, o número 10 tem que cortar com outro 22, ou um número menor que o 22, que parece-me ser o 21. Já cortei aqui também, tá? Então, 10 já apareceu 2 vezes também. Temos outro 10? Não. Vamos ter somente o 11. Então, deixa a moda aqui sendo o número 10 por enquanto. Corto o 11 com um outro número que seja 21 ou menor do que 21, que parece-me ser o 19. Já cortei aqui. Aí, também temos um número mais um número 11, tá? Temos o número 11 aqui, que vai ser cortado com o número 19 ou menor do que 19, que no caso é o 18. Cortei aqui. Muito bem. Aí temos quem? Vamos fazer de preto agora. Temos mais algum número 11? Não. Temos o número 12. E aí o 12 vai cortar com 19 ou inferior. No caso, 17. E aí temos mais um número 12. 12 já apareceu 2 vezes aqui. E o 17 corta também. E apareceu 2 17. Aí temos mais um número 12. Opa, o 12 já apareceu 3 vezes aqui. Hein? O 12 3 vezes. 17 não temos mais, então vou cortar com o 16. Epa, temos mais um número 12. Temos mais um número 12 aqui, ó. O 12 já apareceu 4 vezes. E aí, o maior elemento aqui, temos ainda o 19, que eu ainda não tinha cortado. Mas não tem problema. E aí temos o 13 com o 15, temos o 13 com o 15, e aí sobrou o 14 e o 14. Ou seja, a sua mediana teria que ser a média entre 14 e 14, que vai dar 14, né? Que número que está entre 14 e 14? O 14, né? 14 mais 14, 28, por 2, a mediana dá 14. E como nós vimos, a moda, portanto, será 12, que é o número que mais se repete. E aí eu vou ter que tirar a raiz cúbica deste número. Gente, para tirar a raiz cúbica desse número, já que eu tenho um produto aqui, eu vou fatorá-los. Eu acho que é mais fácil, tá? Eu mostro isso daqui na nossa aula de fatoração também, tá? Por quê? Porque o 15 nada mais é do que a multiplicação de 3 vezes 5. O 14 nada mais é do que 2 vezes 7. E o 12, se eu fatorasse o 12, né? É 2 vezes 2 que dá 4, vezes 3. Então, o 12 é 2 vezes 2 vezes 3, certo? Como você vai tirar a raiz cúbica, você tem que ter 3 elementos do seu produto, ou 3 fatores, iguais. Cada vez que você forma um termo igual, você cai para fora da raiz. Que é o que acontece com o número 2. Ó. 2 vezes 2 vezes 2. Temos 3 números 2, o 2 cai para fora da raiz. Tudo bem? O 3 se repete apenas 2 vezes, então ele não sai da raiz cúbica. O 5 só temos 1 e o 7 só temos 1. Ninguém mais sai para fora da raiz. Ou seja, agora você vai ter que multiplicar todos esses elementos. No caso, 3 vezes 5, 15. 15 vezes o 7 já dá 105, certo? E 105 vezes 3 dá 415. Portanto, opa, 415 não, 315, né, Ita? Vamos lá, 3 vezes 1 dá 3. 315. Então, tá aí a nossa resposta. Vai ser 2 vezes raiz cúbica de 315.
E aí chegamos aqui na nossa alternativa de letra A de amor, certo? Portanto, 42, letra A. Bora para a questãozinha 43, que diz assim: de acordo com o método atribuído por Herbert Jacobs, usando para estimar o número de pessoas em uma manifestação de rua, utiliza-se a tabela a seguir. Se a multidão for pouco densa, é uma pessoa por metro quadrado. Densa, 3 pessoas por metro quadrado. E muito densa, 5 pessoas por metro quadrado. Né? Acho que vai trazer uma combinação, talvez, para a gente, né? A figura a seguir indica uma praça em forma de trapézio, PQRS, que foi dividida em 4 triângulos retângulos. E as letras em cada triângulo retângulo indicam a estimativa de densidade de pessoas em uma manifestação de acordo com o método Jacobs, em cada triângulo. Vamos ver a figura. Está aí, ó. Vai fazer uma combinação da densidade com a área, né? E veja só, você vai ter um triângulo aqui, ó, que é uma população densa. Você vai pegar lá, que era 3, né? 3 pessoas por metro quadrado, vai pegar esse 3 e vai multiplicar pela área. Aí aqui está muito densa, eram 5 pessoas por metro quadrado. Você vai pegar o seu 5 e multiplicar pela área deste triângulo retângulo. Aqui é densa de novo. Ah, eram 3 pessoas por metro quadrado. Vai pegar o 3 e multiplicar pela área desse triângulo. E, por fim, pouco densa. 1 pessoa por metro quadrado vezes a área. Então, eu vou ter que achar a área dessas 4 figuras. Não adianta eu tirar a área total. Ah, se bem que dá para eu tirar a área total? Não, as áreas são diferentes do 5 e do 1. Não dá para eu tirar a área total. Ou seja, eu vou ter que achar área por área. E daí fazer 3 vezes essa área, 5 vezes essa área, 3 vezes essa área e 1 vezes essa área. E aí sim somar tudo, tá? Porque daí você vai ter um número no intervalo de tanto, tá? Então vai ser um exercício um pouquinho mais trabalhoso, onde a gente tem que achar todos os itens. Então vamos lá, vamos começar por esse triângulo aqui que eu estou fazendo. B, U, Q. P, U, Q. Nota que o ângulo é de 45 graus, né? Então 45 vai ser um triângulo isósceles. E aí dá para você fazer tanto por Pitágoras quanto por trigonometria. Temos essas 2 aulas ali na nossa plataforma, certo? Pitágoras está no módulo 1, né? Trigonometria está no módulo 2. Bom, por quê? Porque se é 45 graus é isósceles, aqui é x, aqui também é x, tá? E aí você pode usar, por exemplo, tangente, ou melhor, seno de 45, como pode usar x quadrado mais x quadrado igual 40 ao quadrado no Pitágoras, tá bom? Vai dar na mesma. Eu vou usar seno aqui, tá? Que eu acho que vai ser uma linha a menos para a gente estar resolvendo. Seno de 45 é cateto oposto, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é 40. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aí, posso simplificar os dois denominadores, o 2 com 40, né? 40 por 2 dá 20, e o 20 que está dividindo o x passa multiplicando. Portanto, o nosso x vai ser dado como 20 raiz de 2. Nota que ele falou para usar uma estimativa que raiz de 2 é igual a 1,4. Então, eu já vou fazer isso daqui, tá bom? 20 vezes 1,4, que dá aí cerca de 20 mais 8, vamos chegar em 28, tá bom? Então, eu posso usar esse x aqui como 28, ou 20 raiz de 2, caso seja necessário eu achar mais alguma coisa, tá bom? Então, deixa aí os nossos 28. Com isso, eu já conseguiria calcular a área do P, o Q. Por quê? Porque eu vou ter que fazer base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Já conseguiria fazer a área deste triângulo de cima também. Base 50, altura 28. Também consigo. Agora a área deste D aqui. Consigo também, né? Nota que aqui é os mesmos 50 e aqui é os mesmos 28. Beleza. E agora falta do RTS. Opa, esse daqui ainda falta, né? Porque eu tenho que fazer base, que eu não tenho, que eu vou chamar de y, vezes altura, que é o 28, né? Ou 20 raiz de 2. Aqui eu vou usar Pitágoras porque ele não deu o ângulo, tá bom? Então eu vou usar assim, ó. Y, que é um cateto ao quadrado,
mais o outro cateto ao quadrado, que eu vou usar 20 raiz de 2. Por que que eu não estou usando 28 aqui, sim 20 raiz de 2? 28 era uma aproximação, 20 raiz de 2 era um valor exato. Então, eu não quero perder nem um décimo aí, tá bom? Por isso que eu estou usando 20 raiz de 2. E o 30 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa. Fazendo aqui, ó, 20 ao quadrado, 400. Vezes, e raiz de 2 ao quadrado é 2. Igual 30 ao quadrado é 900. Assim ficamos. 400 vezes 2 é 800. E aí 800, que está adicionando, passa-se para o outro lado, subtraindo, ficando aí 100. Só que o inverso do quadrado, né, é mais ou menos a raiz quadrada, ou seja, mais ou menos a raiz de 100. Só que o menos, por se tratar de uma distância, ele não convém essa distância ser negativa. Então, a raiz aqui só vai ter o seu valor positivo, que no caso vale 10. Raiz de 100 é 10. Pronto, achei todos os lados, agora basta eu achar a área. Vamos começar por esse primeiro triângulo, a área do PUQ. Então, área 1, né, ou área PQU. Então, é um triângulo, são todos triângulos retângulos, base vezes altura dividido por 2, ou cateto vezes cateto dividido por 2, tá bom? Então, aqui nós vamos ter, ó, como eu vou multiplicar os dois, eu vou continuar usando 20 raiz de 2, tá bom? 20 raiz de 2 vezes 20 raiz de 2 dividido por 2, tá? Aqui eu vou fazer a conta um pouquinho mais rápida para vocês, porque eu já fiz 20 raiz de 2 ao quadrado, né? Ó, 20 raiz de 2 ao quadrado dá 800. E aí, 800 dividido por 2, essa área é de 400 metros quadrados. Como ela era uma parte que estava densa quanto à população, eu vou ter que multiplicar por 3, porque isso vem ali da tabela de Jacobs. Tá bom? Ó, densa, pessoas por metro quadrado, 3. Então, se eu tenho 400 metros quadrados e tem, em média, 3 pessoas por metro quadrado, vamos chegar aí num total de 1.200 pessoas. Tá aí. Já achamos 1.200 pessoas nesse primeiro triângulo. Vamos para o segundo. O segundo aqui, ó, UQR, esse triângulo aqui de média densidade, tá bom? Opa, de muita densidade. Então, UQR, área de UQR. E aí temos um cateto 28 e outro cateto 50. Então, 28 vezes 50 dividido por 2. 28 vezes 50, ó, 28 vezes 5 dá 140. Um zerinho, 1.400. E 1.400 dividido por 2 dá 700. Temos 700 metros quadrados. Como ela é uma região muito densa, quer dizer que a gente tem uma média de 5 pessoas por metro quadrado. Com isso, vamos totalizar 7 vezes 5, 3.500 pessoas. Muito bem. Próximo triângulo. UTR. Esse triângulo aqui, ó. UTR. E, de novo, vai ser 50 vezes 28. Né? Então, aqui eu já vou saber quanto que dá a minha conta. UTR. Então, área de UTR. A conta vai ser a mesma. Vai dar os mesmos 700. Só que aqui nós temos aí uma densidade média, tá bom? De 3 pessoas por metro quadrado. Então, é só fazer 700 vezes 3, que vamos chegar em 2.100 pessoas neste triângulo. E, por fim, o último triângulo, o RTS, ali da sua direita. Então, a área do triângulo TRS. E vai ficar, um cateto é 10, o outro cateto é 28, dividido por 2. 10 vezes 28 é 280, dividido por 2, 140. Só que ele era de pouca densidade, o que pela tabela de Jacobs é uma pessoa por metro quadrado. Isso vai dar, vamos lá, põe aqui o vezes 1, vai dar 140. Beleza? Então, tá aí. Achei pouco, viu, gente? Mas tudo bem. Tá de acordo. Então, agora somando todo
a quantidade de pessoas, que era o que ele me pedia, ele pedia a quantidade de pessoas. Vamos ter aí, ó, na unidade, dá 0, na dezena, dá 4, na centena, 2 mais 5, 7, mais 1, 8, mais 1 dá 9, e 1 mais 3, 4, mais 2 dá 6. 6.940 pessoas. 6.940 está compreendido aonde? Está compreendido entre 6.800 e 7.000 pessoas. Portanto, resposta correta, alternativa, letra B de bola. Bom exercício aí, trabalhoso para nós. Vamos aí para uma questão 44, aquela coisa dos alunos resolvendo. Vamos ver o que ele diz aí para nós. Em uma avaliação sobre questões polinomiais, um professor solicitou que os alunos resolvessem a equação x ao cubo igual x² mais 6x em reais. Observe as resoluções apresentadas por 3 alunos a seguir. Bom, isso daqui você vai ter no módulo 2 dos nossos cursos. Tem lá uma aulinha chamada Funções e Equação de Terceiro Grau, tá bom? Porque aqui se trata de uma equação de terceiro grau. E aí, vamos lá, tá? Vamos ver o que cada um fez. Nesse primeiro, jogou tudo para um lado só, né? Deixa eu ver se ele acertou o sinal. Acertou o sinal, passou o x² e o 6x para lá, negativo. E aplicando a fórmula de equação quadrática. Então, ele colocou aí, já como se o x ao cubo fosse x², como se o x² fosse x, e como se eu não tivesse o x. Até estaria certo, mas desde que você colocasse o x em evidência, ó, x² menos x menos 6 igual a 0. E aí você tem aquela coisa que eu comentei no vídeo anterior, das questões 31 a 40, que o produto dando 0, ou um fator é 0, ou seja, esse x seria 0, ou a equação quadrática seria 0. Então, ele só fez aqui da equação quadrática. Possivelmente parece estar certo, mas ele esqueceu de falar que o x também pode ser 0. Então, faltou incluir isso na solução. Ou seja, o aluno 1 esqueceu uma coisinha, está errado. O aluno 2 jogou tudo para um lado só, dividiu os dois lados por x, chegou na equação e aí chegou na solução. Novamente, pessoal, por que eu não posso dividir os dois lados por x? Eu não posso dividir os dois lados por x, porque eu só posso fazer isso se eu tiver certeza que o x não é 0. E ele não me deu isso no enunciado. Se ele falar, tomando-se x diferente de 0, aí eu poderia fazer. Se ele não deu, eu tenho que colocá-lo em evidência, igual eu mostrei na parte do aluno 1. Por isso, está incorreto. E a gente já viu que uma das soluções é 0. Se uma das soluções é 0, não tem como a solução ser vazia aqui no aluno 3, tá? Porque aí ele também fez a parte quadrática, falando que o x ao cubo era igual a 0. Não, aí está totalmente errado. Esse aluno 3 aí, ele acabou sendo um pouquinho pior do que os demais, tá bom? Então, nesse caso, nenhum acertou. E aí, a gente tem nas alternativas apenas o aluno 1 não, apenas o aluno 2, apenas o aluno 3, apenas o aluno 1 e 2, e nenhum dos três acertaram o problema. Então, está aqui a alternativa correta, letra E de esperança. Questão 44, questãozinha um pouquinho mais rápida, era só a gente identificar, e se você batesse o olho e visse que dava para colocar o x em evidência, ou seja, ele poderia ser 0, acabava o problema, porque nenhum dos três alunos colocou 0 como solução. Bora para a questão 45, que diz assim: Samantha deseja estimar quanto tempo vai levar para ir caminhando da sua casa até a casa da sua avó, em um ritmo de 4,2 km por hora. Sabendo-se que a distância que Samantha deve percorrer é de 1,6 km, é correto estimar que o tempo que ela levará para percorrer essa distância é de aproximadamente tanto. Então, vamos chegar no valor próximo, tá? Deve dar aí alguma coisa decimal aí para nós. Lógico que é uma conta, né? Um problema que daria a fazer por física, né? Aquela formulinha da velocidade uniforme ou da velocidade média, ΔS por ΔT. Mas estamos em matemática, não vou abordar isso. Vou abordar de forma de regra de 3. Por quê? Nota que a velocidade dela é de 4,2 km por hora. O que significa isso? Ela percorre 4,2 km em 1 hora.
E como eu já estou batendo o olho aqui nos enunciados e vejo que as respostas estão em minutos, eu vou colocar meu tempo em minutos. 1 hora tem 60 minutos, correto? E aí ela quer percorrer 1,6 quilômetros. E aí eu vou ter um tempo X. E vejam que aqui é algo diretamente proporcional. Concorda que quanto maior a distância que ela fosse percorrer, mais tempo ela gastaria. Ou seja, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, você pode estar multiplicando aqui em cruz, ficando 4,2 vezes x igual 60 vezes 1,6. Bem? E aí temos, bom, daria para fazer várias coisas aqui, tá? Cortar a vírgula, depois cortar o 42 por 60, né? Sairia até mais rápido. Mas eu vou fazer passo a passo aqui com vocês, tá bom? 60 vezes 1,6, isso dá 96. E aí, o 4,2, que está multiplicando, ele passa dividindo. E aí eu já vou achar minha resposta em minutos. Vamos lá. 96 dividido por 4,2. Primeira coisa é as casas decimais. O dividendo e o divisor não está igualado às casas. Portanto, coloco uma vírgula zero para que ambos fiquem com uma casinha decimal. E aí sim, você corta a vírgula e aí bora fazer a conta. 42 cabe 2 vezes 96, porque já dá 84, e com isso resta 12. Desce o zero. E aí deu 120. 3 vezes não vai dar 22, 84. E aí subtrai de novo. E nessa subtração dá 36. Deixa eu ver as alternativas aqui, ó. Temos 22 minutos, mas temos que ter a parte em segundos para complementar. Então, eu vou aqui até com 3 casas decimais, né? E daí eu já explico por que eu vou com 3 casas decimais aqui. Coloca a vírgula, acrescento zero. E aí, vamos ter 5, 6, 7, 8, 9 não dá, eu acho que 8 vezes. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33. Fazendo essa subtração, sobra-se 24, né, se não tiver errado. E aí acrescenta-se mais um zero para eu continuar, ficando 240. 240 por 42 vai dar cerca de 5 vezes, que dá 210. Sobra 30, coloca mais um zero, tá? E aí, vamos chegar em 7 vezes. 7 vezes 2, 14, vai 1, 28 mais 1, 29. Restando 6, aí colocaria mais um zero e assim por diante, tá? Então, eu cheguei nesse valor aqui, em 22,857. E lembra, minutos. A resposta está minutos inteiros e segundos. Então, isso daqui significa que eu tenho 22 minutos completos, tá? E mais uma parte de segundos, que está nessa parte decimal de minutos. Então, você agora tem que converter essa parte de decimal de minutos para segundos. Como que eu faço isso, professor? Pega seu número decimal ali, ó, só com zero, tá bom? E multiplica por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. E aí, você vai chegar 30 mais 4, 34, vai 3, 48 mais 3, 51. 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas. E aí, vamos chegar em 51 segundos, tá? Eu vou parar aqui na vírgula, porque ele me perguntou aí aproximadamente, vou parar ali, tá certo? Então, 22 minutos e 51 segundos. A alternativa correta, letra C de casa. Bom, pessoal, voltando, por que eu fui até 3 casas decimais? Porque se eu fosse até 2, tá? Por exemplo, eu teria que multiplicar por 60. 60 é um número que já cabe em zero, tá? Então, quando eu multiplicasse, ele ia ficar apenas uma casinha decimal, tá? Então, como na minha resposta apresentava 2 dígitos, eu fui com um dígito a mais do que 2, fui com 3 dígitos, que na hora que eu multiplicasse, eu ia colocar a vírgula, ó, exatamente, né, ao momento que eu tivesse 2 casinhas, tá bom? Então, tá aí a resposta correta, letra C, 22 minutos e 51 segundos. Essa é a quinta questão deste bloquinho, né? Vale lembrar que todas as demais questões
né, da 21 a 30, 31 a 40, 51 a 60, tem aqui no link abaixo, tá bom? Bora lá para a questão 46, vamos ver o que ela diz? Uma figura indica um hexágono regular e um pentágono regular, que compartilham um mesmo lado. E sabe-se ainda que as retas RS são paralelas cortadas pela transversal T. Em relação à figura, a medida de alfa é... Então, vamos entender essa figura, tá? Para quem faz parte do curso, essa daqui está bem no comecinho do módulo 2, tá? Onde eu coloco ali propriedades da geometria e eu trabalho polígonos regulares. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, pessoal, ele quer o valor de alfa. É isso que ele me pergunta. Só que nota que como R e S são paralelas e está sendo cortado pelo T, significa que o alfa é o mesmo ângulo, né? Ou melhor, tem a mesma medida do que todo este ângulo aqui, ó, que nada mais é do que os 85 graus mais um pequeno ângulo aqui do triângulo. Ou seja, é só eu achar este ângulo aqui do triângulo, tá? E somar com os 85 graus, tá bom? Teoricamente é só isso, tá? E aqui a gente relaciona os alternos internos, tá? Para quem quiser saber qual é essa matéria, da onde que eu tirei que um alfa é igual ao outro ângulo, é dos alternos internos, tá bom? Então vamos lá. Para eu saber este ângulo em vermelho, bastava eu saber este ângulo em verde, porque a soma de todos os ângulos de um triângulo é 180, mas eu não tenho esse ângulo em verde. Ou seja, eu vou ter que achar agora, vamos fazer outra corzinha, este ângulo em azul e este outro ângulo que eu vou colocar, sei lá, em roxo, tá? Aqui. Porque a soma do roxo com azul com verde dá 180. Mas eu não tenho nenhum. Só que dá para achar o azul. O azul a gente sabe. Como que a gente sabe, professor? É o seguinte, temos até duas formas de fazer. Você pode achar pela soma dos ângulos internos de um pentágono, né, que é n menos 2 vezes 180, você acha a soma dos ângulos internos, e daí divide, como ele é regular, o exercício me falava que ele era regular, ou seja, tanto lados como ângulos são iguais, aí dividiria por 5. Ou vai pelo ângulo externo, tá? Ou vai pelo ângulo externo, que nada mais é do que pegar os 360 e dividir por 5. Por que por 5? 5 lados, pentágono, tá? 360 por 5 dá 72. E aí, o ângulo interno nada mais é do que o suplemento, tá, do seu ângulo externo, ou seja, 180 graus menos os 72. E aí, o seu ângulo interno vale 108 graus. Aqui, ó, o azul já vale 108, mas eu ainda não sei o roxo. Elaiá, hein? E aí, ó, lembra que a gente tem todos esses lados do pentágono iguais, porque ele falou que era regular. E ele ainda me falou que esses lados, ó, esse lado aqui, ó, ele pertence tanto ao pentágono quanto ao hexágono. E se o pentágono e o hexágono são regulares e eles têm um lado em comum, quer dizer que todos os lados do hexágono também são iguais. Ou seja, aqui a gente acabou de montar, nessa parte em cinza escuro, um triângulo isósceles. Ou seja, eu tenho esse triângulo aqui, ó, isósceles. Aí esse ângulo em roxo é igual a esse ângulo aqui em roxo. Tá bom? Muito bem. Bom, e com isso, meu exercício está começando a se fechar, porque basta eu achar, veja se agora vocês acompanham o raciocínio. Se eu achar esse ângulo em verde, que é o ângulo interno do hexágono, eu vou ter 108, vou ter o ângulo aqui do hexágono, e o que faltar para eu fazer 360, eu acho esse ângulo do triângulo. E aí a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, eu acho o roxo, achado o roxo, eu volto lá no verde, e depois eu acho o vermelho. Tá? Então tem que dar bastante voltinha aqui mesmo, não tem o que fazer, tá bom? E aí eu vou fazer, para achar esse ângulo aqui do hexágono, eu vou fazer a mesma coisa que eu pensei no pentágono, tá bom? O ângulo externo nada mais é do que 360, agora é dividido por 6, porque é um hexágono, 6 lados, tá? Que dá 60 graus o ângulo externo. Consecutivamente, o meu ângulo interno é 180 menos 60, que dá 120 graus. Perfeito. Achei o 120.
Com isso, eu vou conseguir achar aqui, ó, vou fazer de vermelho aqui, ó, vou achar esse ângulo em vermelho, que eu vou chamar de x, tá bem? Então, ó, x mais 108 mais 120 vai dar 360. Por que 360? Porque a gente consegue estar fechando aqui uma circunferência perfeita, bem? E como 108 mais 120 dá 228, então 360 menos 228, vamos chegar em 132 graus. Tá aí o x vale 132 graus. Agora, eu consigo achar o valor do ângulo em roxo, que eu vou chamar de y. Por quê? Y mais o 132 são os ângulos internos de um triângulo, que tem que dar 180. Portanto, ó, 2y mais o 132 é igual a 180. Aí você passa o 132 para o outro lado, subtraindo. E 180 menos 132, chegaremos em 48. E aí o 2 que está multiplicando, passa dividindo. E 48 por 2 dá 24 graus. Daí, achei o 24. Agora consigo achar o ângulo em verde, lá do meu triângulo. Bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Abre aqui, ó, para ficar claro para vocês. O roxo mais o azul mais o verde tem que dar 180. Então, ó, vou chamar aqui de Z, bem? Só para a gente não confundir. Então, vou chamar aqui de Z. Z é igual a 24 mais 108. Opa, era Z, a soma de todos é 180, né? Z mais 24 mais 108 é igual a 180. 24 mais 108 dá 132. Né? A gente já tinha feito isso daqui. E aí, 180 menos 132, vamos chegar nos 48 graus. Achei o Z que vale 48. Agora falta achar a parte em vermelho, que eu vou chamar de W, tá? O W mais o Z é 90, né? Mas eu vou usar esses 90 e vou pensar no 180, vai? Vamos lá, fazer tudo bonitinho para vocês. W, ó, todos os ângulos internos de um triângulo, 180. Então, W mais 48 mais 90 é igual a 180. E aí, 48 mais 90 dá 138. E aí, 180 menos 138, vamos chegar... Opa, olha, eu já querendo colocar aqui a resposta, tá? Eu estava colocando 2. 180 menos 138 vai dar 42. Chegamos no W, 42. Perfeito. Agora eu sei quanto que vai valer o meu ângulo alfa. Porque lembra que eu comentei no começo do exercício? O alfa era a soma desses dois ângulos. Dava tudo certinho. Portanto, 42 mais 85. E aí, 2 mais 5 é 7, 4 mais 8 é 12. Portanto, o alfa vai valer 127 graus. A alternativa correta, letra A de amor. Tá aí. Letrinha A. Trabalhoso, né, para a gente chegar. Tivemos aí 4 variáveis, 5 se a gente contar com alfa, né, x, y, z, w e depois o alfa. Mas eu fiz tudo detalhado, né, para vocês, para poder colocar, né, muitos aí já sabem de cabeça que é o 108, 120, poderia ganhar um pouquinho de tempo nisso. Bom, bora para o 47, que diz assim: do ponto de vista da lógica, uma sentença equivalente, ou seja, ele quer algo que traga a mesma coisa. Se ele é médico, então ele estudou anatomia. Bom, então aqui ele está trazendo o raciocínio lógico de uma condicional do se, então. Aqui a gente pode ter duas possíveis respostas. Lógico que na alternativa ele só vai trazer uma, né? Porque se ele trouxer as duas, anula a questão. Quais são elas? Tem o Neymar sentou, né? Isso daí está lá no módulo 3 do nosso curso, tá? Em raciocínio lógico matemático, é a aula 3, tá bom? Eu trago equivalências e negações. E daí eu falo muito desse Neymar sentou, que é o quê? É negar a primeira e manter a segunda, trocando o se então pelo ou, tá? Ou seja, uma possível resposta era negar a primeira, ele não é médico, ou
ele estudou anatomia, mantém a segunda, tá? E aí eu vejo se tem isso daí nas alternativas. Ele não é médico, tem que começar assim, não tem o que fazer. Ele não é médico. Nenhuma começa assim, ó. Ah, professor, mas tem aqui, se ele não é médico. Errado, aqui começa com C. Tá errado. Bom, então, e outra, só tem uma aqui que ele usou ou, né? Isso daqui é a disjunção inclusiva, tá? Desculpa, exclusiva. Então, disjunção exclusiva não, teria que ser disjunção inclusiva apenas, tá? Só um ouzinho aí, tá? Essa daqui não tem nas alternativas. Então, vamos partir para outra, né? Que nada mais é do que manter o seu C, então vai continuar o C, então, só que daí você troca de posição a segunda proposição com a primeira e a primeira com a segunda, negando as duas. Então, se a segunda era ele estudou anatomia, aqui vai ficar ele não estudou anatomia. E a primeira, que era ele é médico, aqui ficaria então ele não é médico. É isso que eu vou ter que achar aqui nas alternativas. Agora tem que ter, hein? Se não tiver, eu vou ter que partir para a conjunção, para a regra do Mané, que eu também coloco. Mas acredito que deva ter essa resposta aqui. Vamos lá. Se ele não estudou anatomia, tem alguma que começa assim? Se ele não estudou anatomia. Só B começa assim. E tem que terminar. Então, ele não é médico. Então, ele não é médico. Temos a alternativa correta. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Bora para a questãozinha número 48, que diz assim: em uma pesquisa sobre o uso das redes sociais, A, B e C, feita com 150 pessoas, foram obtidos os seguintes dados. E aí vem, né? 55 utilizam a rede A, a rede B, a rede C, e aí vai, né? Sorteando ao acaso uma das pessoas, a probabilidade que ela tenha declarado usar apenas as redes sociais A e B é de... Vamos lá. Então, trabalha duas coisas aqui com a gente. Isso daqui, tá? Tudo isso daqui é o quê? Eu vou ter que montar pelo diagrama de Venn, tá? Isso daí está na parte 4 da nossa aula de conjuntos. É a última delas, tá? Porque a gente fala de conjuntos numéricos, né? União, intersecção. E o conjunto de Venn vem trazendo exatamente isso, tá? Depois que eu estabelecer e conseguir encontrar o que eu quero, aí eu parto para a probabilidade, que está no nosso módulo 2 ali também, tá bom? Então, vamos lá. Lá na parte junto com combinação e tudo mais, você tem ali a probabilidade. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né, montando o nosso diagrama de Venn, que são as bolinhas, tá? Então, eu vou ter a bolinha aqui do conjunto A, vou ter a bolinha aqui do conjunto B e vou ter a bolinha do conjunto C. E aí eu já dou a dica para vocês. Pessoal, nesse tipo de exercício, a gente sempre tem que começar pelo externo e pela intersecção dos três. E normalmente esses exercícios, a gente acaba pegando esses valores então de baixo para cima ou de trás para frente. Quer ver só? Há pessoas que usam as três redes sociais. Putz, agora ele complicou minha vida, né? Há pessoas que usam as três redes sociais. Quantas? Não sei. X. 4 pessoas não usam quaisquer das redes sociais. Então, esse 4 não é nenhum, tá? Esse 4 fica para fora. E aí vem. Agora é um exercício que vai ficar trabalhoso com esse X dentro ali, tá? Vamos lá. 22 pessoas usam a rede A e C. A e C é 22, tá? Só que eu já coloquei X aqui dentro. Então, apenas A e C, por exemplo, seria 22 menos X. Porque eu já coloquei o X. Por isso que eu tenho que começar pela intersecção, né? Porque senão a gente perde valores ali. Não tem jeito, tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. 39 usam a rede social B e C, tá? Então, se ele falou ali pra gente 39, já coloquei o X, então eu tenho que tirar esse X, já faz parte
do B e do C aqui, ó, notem que ele está dentro tanto do conjunto C quanto do conjunto B. Então, eu tenho que tirar. E aí, apenas B e C é 39 menos X. O que mais? 25 é A e B. 25 é A e B. É análogo ao raciocínio. Coloca 25 menos X. Muito bem. Continuando. 99 utilizam a rede C. E aí, pessoal, eu vou ter que, neste número aqui, colocar quem? 99 menos tudo que já está na bolinha C. Seria 99 menos 39 menos X, 22 menos X e o X, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer primeiro com os números, tá? 99 menos 39 já dá 60, e 60 menos 22 dá 38, tá bom? Primeiro eu fiz com os números, fica 38. Agora vamos pensar no X, tá? Lembra que você está subtraindo, então ia ficar menos quem? Ia ficar menos X, menos X e somente o X aqui. Ou seja, isso daqui daria quanto? Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. E 2x menos x dá x. Então, somando todo mundo, ficaria 38 mais x, tá bom? Por que eu estou usando esse menos na frente? Lembra que eu fiz 99 menos o que está aqui já. 99 menos isso. Então, ia ficar menos x e menos x, tá bom? E aí, no final, né, fazendo a jogadinha de sinal, fico mais. O legal, né, que na hora que eu for fazer do A e do B, vai acontecer a mesma coisa, então eu já sei que vai ter um mais x aqui no B e no A, tá? Só estou adiantando para a gente para ficar mais fácil. Então, no B, 68 utilizavam a rede B. Então, você teria que fazer 68 menos os 39, que já dá 29, menos os 25, que vai dar 4. Então, aqui, somente a rede B é 4 mais x. E aí temos da rede A, que são 55. E aí você teria 55 menos os 25, que já dá 30, e 30 menos os 22, que dá 8. Portanto, 8 mais x. Certo? E agora, com tudo isso, eu consigo achar o valorzinho do x. Por quê? Ó? Porque ele falou que eu tinha um total de 150 pessoas. Correto? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu vou reduzir um pouquinho esse problema para vocês, tá? Vou dar uma dica para que não fique tão grande, tá? Porque, teoricamente, eu teria que somar tudo que você colocou igual a 150. Tudo que você colocou ali igual a 150, inclusive o 4. Mas por que eu vou reduzir? Porque ele falava já que o A usaram, por exemplo, o A é 55. Então, toda essa bolinha roxa do A é 55. Se eu somar tudo isso que está ali dentro, já dá 55. Então, em vez de eu usar esses 4 números, eu já coloco 55. Aí ainda tem os que estão fora, né? O 4 mais x, o 39 menos x e o 38 mais x. Além desses 4 aqui. Muito bem. Tudo isso igual a 150. Agora, vamos lá. Vamos começar pelos x's. 1 menos 1 dá 0, mais 1 dá 1. 1x só. Mais, vamos pegar os números. 55 mais 4, 59. 59 mais 39, dá 98. 98 mais 38, 136. E 136 mais 4, 140. E aí, esse 140 que está adicionando, passa para o outro lado subtraindo. 150 menos 140 é igual a 10. Aí, achei o valor do x. Tá? Só que não era só isso que ele queria. O que ele pedia mesmo? Vamos voltar aqui na pergunta. Sorteando, se é o caso, uma das pessoas. A probabilidade que ele tenha se declarado usar apenas as redes sociais A e B é de... Então, ele quer só de A e B. Nota que ele colocou um E. Tá? Se fosse ou, eu poderia somar as duas. Mas não, exatamente A e B, apenas. Então, o único que mostra apenas A e B está aqui, ó, que junto A com B
e não tem esse Czinho aqui, tá? Então, se ele falasse só o A ou o B, aí eu juntaria todo mundo. Mas só que apenas A e B tá aí, tá bom? E, nesse caso, x vale 10. Então, 25 menos 10, estamos falando de 15 pessoas, tá? Probabilidade, como eu falei para vocês, vocês veem lá no finalzinho do módulo 2 do nosso curso, tá bom? Então, o que você quer são 15 pessoas, de um total de 150. Portanto, 15 sobre 150. A resposta estava em fração ou porcentagem? Vamos analisar. Resposta em porcentagem. Então, multiplica por 100 para você poder dividir. Bom, então vamos multiplicar aqui por 100, que vai ficar 15 vezes 100 vai dar 1.500, e 1.500 dividido por 150, ó, 1.500 só tem um zerinho a mais, né? Então, 10%. Tá aí a minha resposta. A alternativa correta, letra D de dado. Tá aí a questãozinha 48, também trabalhosa, né? Também trabalhosa, esse bloquinho tá ficando um pouco mais trabalhoso, parece para nós. Questão 49, diz assim: na figura, os ângulos destacados são congruentes, ou seja, são iguais. Esses dois ângulos aqui, então, são iguais. Beleza. ST é 32 quintos, RT 29 quintos e QS 96 quintos. Deixa eu já colocar esses valores aqui. ST 32 quintos, RT 29 quintos e QS... Opa, desculpa, RT, desculpa, fiz errado aqui, ó. RT 29 quintos e QS 96 quintos. Beleza. A medida de PQ em centímetros é, então ele pedia essa medida aqui, ó, do P até o Q. E aí, pessoal, se fosse por técnicas de chute, eu chutaria A, C ou E, né? Tudo dividido por 5, não temos outros múltiplos de 5 ali. Eu chutaria um divisor de 5 aí, tá bom? Mas vamos lá. Vamos fazer essa questão. Essa questão, nota que ela é de semelhança de triângulo, certo? Por quê? Porque, olha só, o ângulo P é igual ao ângulo R. Então, pensa no seu triângulo PQS, o seu triângulo grandão, e o seu triângulo pequenininho, RTS. Eles têm o ângulo P e R iguais. E ambos teriam o ângulo S, que logicamente é o mesmo nos dois triângulos, tanto no grandão quanto no pequeno. Então, se eles já têm dois ângulos iguais, consecutivamente o terceiro também é igual, né? Por que o terceiro é igual, professor? Porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Não importa se ele é grandão, pequenininho, não importa o triângulo. A soma é 180. Então, são semelhantes. E qual que é a semelhança? Eu gosto de fazer assim, ó. Fica com a dica para vocês. O P do triângulo grandão é o mesmo ângulo do R, que é do triângulo pequenininho. Então, eu coloco P para um, R para outro. Já vou identificando a semelhança. Ah, professor, o outro que você falou que são iguais é o S. Tem S em um e tem S no outro. Coloco S. Consecutivamente, o último seria igual, que eu comentei com vocês, no qual a gente estaria falando do Q e do T. Tá bom? Muito bem. Se eu tenho essa semelhança, tá? Eu gosto de passar um tracinho já para eu pensar na minha divisão, na minha semelhança, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, ó. Vou já colocar aqui. Como que eu faço? Pega as medidas que você quer. Qual medida que você quer? Você quer achar? Ah, professor, eu quero achar do P até o Q. Então, coloca aqui, ó, P até o Q. Só que do P até o Q, neste triângulo, ó, P até o Q, ele corresponde, ele é semelhante a qual outro lado do meu triângulo? Então, ó, o P correspondia ao R e o Q correspondia ao T. Então, RT. Igual, e ver uma medida que você tenha, você ainda não colocou. Por exemplo, ó, R até T, você tem essa medida. Só que você já colocou RT aqui, né? Ah, professor, eu tenho uma aqui, ó, do Q até o S. Opa, legal. Q até o S é o triângulo grandão, ó. Q, S. Q, S. Logicamente, você tem que fazer o mesmo com o triângulo de baixo. O Q vale pelo T e o S vale pelo S.
Pronto. Vamos substituir os valores para ver se dá certo? Vamos lá. Do P até o Q é X. Do P até o Q é X. E do R até o T? Do R até o T ele me falava 29 quintos. Também falava do Q até o S, 96 quintos. E do T até o S, 32 quintos. Olha que maravilhoso, pessoal. Olha que maravilhoso. Deu tudo certinho. Vou conseguir achar. E aqui eu vou dar um passo a mais também com vocês, tá? Eu vou, se você quiser se multiplicar em cruz, depois passar dividindo, passar multiplicando, e blá, 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 dá certo, dá certo. Mas aqui a gente vai ganhar tempo, tá? Por quê? Veja primeiro esta divisão, tá bom? 5 dividido por 5 dá 1, né? É divisão de frações, você pode simplificar. E mais do que isso, ó, 96 dividido por 2, 96 dividido por 2 dá 3, perfeito. Então, você pode simplificar aqui, ó, que vai dar 3. Olha o tempo que a gente ganha. E com isso, o seu x vai ficar quanto? Vai ficar os seus 3 e os 29 quintos, que estava dividindo o x, passa multiplicando. 29 quintos. Pois bem, agora é só você fazer 29 vezes 3. 3 vezes 9 dá 27, vai 2. 3 vezes 2, 6, mais 2 dá 8. Ficamos, então, com 87 quintos. Certo? Temos essa resposta? Temos. Alternativa correta, letra C de casa. Bem, tá aí a questão 49. Vamos para a última desse bloco. Lembrando que todas as demais questões dessa prova tem um link aqui embaixo, assim como no nosso curso completo aí para você que está estudando para matemática. Vamos lá? Questão 50. Diz assim: a meia-vida do isótopo mais estável do rádio é de aproximadamente 1.600 anos, o que significa que a cada 1.600 anos a massa de uma amostra desse isótopo se reduz à metade. Deixa eu grifar isso daqui que normalmente se torna importante. Uma amostra Q0, miligramas desse isótopo, se desintegra de maneira que, após T anos, a sua massa passará a ser igual a QT miligramas, em que QT igual Q0 vezes 2 elevado a KT, e K é uma constante real, nessa circunstância o valor de K é igual a, o inverso de 1.600 vai dar menos 1 sobre 1.600. Tá? Bom, vamos lá. Como que eu faço este exercício, pessoal? Como que eu faço? Quem nunca fez, isso daí caía muito na FUVEST, na Unicamp, tá? Uma matéria que a gente fala que aparece tanto em química quanto em matemática. E matemática principalmente, no primeiro ano, tá? No primeiro ano do ensino médio. Isso daqui tem no nosso curso, tá? Tem exercício até semelhante, onde a gente trabalha propriedades, tá? De exponenciação. Propriedades de exponenciação. Por quê? Porque vejam só, o que ele me falou? Após 1.600 anos, é o T. O T é dado em anos. Ele falou aqui para a gente. Ó. 1.600 anos, o que acontece depois de 1.600 anos? A massa cai pela metade. Então, se a massa inicial, que é o Q0, né, ó, Q0 miligramas, miligramas é massa. Então, depois de 1.600 anos, a minha massa, que era o Q0, vai ser dividida por 2. Então, vamos substituir esses valores? Vamos substituir. Ó. Q0 dividido por 2 é igual a Q0 vezes 2 elevado a K vezes 1.600. E aí, pessoal, olha que interessante. Você corta ó, Q0 com Q0. De um lado, o Q0 está multiplicando, do outro, o Q0 está no numerador, está tudo certo. Tá? E aí, por que propriedade de exponenciação? Porque, vejam só, 1 sobre 2. Sobrou 1 quando eu cortei. 1 sobre 2 nada mais é do que 2 elevado a menos 1. Quando você pega esse denominador e joga para o seu numerador, o seu expoente consecutivamente fica negativo. E se ele era expoente 1, fica menos 1, certo? E aí, caímos numa equação exponencial. Ele não tinha colocado menos, está tudo certo. E aí, numa equação exponencial, basta na igualdade eu ter as bases iguais. Tenho as bases iguais? Tenho. Ambas são 2. Então, corto 2.
Dessa forma, os expoentes têm que ficar idênticos. Ou seja, o menos 1 tem que ser igual a K vezes 1.600. E aí o seu 1.600 está multiplicando? Passa dividindo, ficando menos 1 dividido por 1.600. E aí fechou, né? E aí fechou. Temos aí a nossa alternativa correta, letra E de esperança. Certo? Se tivesse uma visão um pouquinho mais rápida, né, desse problema, que nem eu falei para vocês, na hora que eu li, eu já estava batendo a letra E, tá? Porque ele falou esses 1.600, e esses 1.600 era exatamente, tá, a metade. Então, era o inverso do 2 que está multiplicando, tá? O inverso, e, ao mesmo tempo, você está diminuindo. Seria o oposto. Então, é o inverso do oposto. O inverso de 2 é meio, e o oposto, menos 1. Tá bom? Por isso, a gente chegaria aí na resposta de letra I, tá certo? Então, pessoal, batemos mais um bloquinho aqui das nossas correções de março, tá certo? Bora lá, vamos estudar. Quem precisar de aí alguma ajuda quanto ao curso, só me chamar nesse número, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.